Sou o pastor Walter, pastor da Igreja Cristã da Vida no Meia, que se encontra ali na Paulo Silva Araújo 18. Passando aqui mais uma vez para nós refletirmos, para nós meditarmos nas Sagradas Escrituras. E nesse dia eu quero compartilhar com vocês o livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim o texto sagrado: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Cana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finé, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Louvado seja Deus. Essa história é uma história tremenda, esse episódio dessa mulher de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para dois pontos aqui. O primeiro ponto que eu chamo a sua atenção para o problema que essa mulher estava enfrentando. Ser estéril, uma mulher ser estéril naqueles dias era algo terrível. Ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Havia um preconceito em relação a ela. Então podemos dizer que, de fato, ela estava enfrentando um problema muito sério. Muito sério. E por conta desse grande problema, outros problemas surgiram. Porque o texto diz que ela não estava comendo, vivia chorando, estava triste e amargurada. Então o primeiro ponto que eu chamo a sua atenção é esse: o problema que ela estava enfrentando. E o segundo ponto é a maneira que ela reage diante dessa situação. Observe que diz o versículo 9 e versículo 10. Na parte final do versículo 9, Ana se levantou, versículo 10, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ou seja, mesmo da maneira que ela se encontrava, mesmo diante desse problema, mesmo triste, amargurada, não se alimentando, chorando, diz o texto que ela se levantou, mesmo amargurada, chorando, e foi orar ao Senhor. Ou seja, ela deixou de chorar diante do problema para chorar diante do Senhor. Que coisa tremenda, meus irmãos, meus amigos. Talvez nesse dia você que está me vendo está enfrentando um grande problema em alguma área da sua vida. E por conta desse grande problema, outros problemas surgiram. Talvez você se encontre triste, desanimado, angustiado, desanimado. E por estar nesse estado você não quer nem orar. Alguns pensam dessa forma: eu pretendo primeiro melhorar para depois orar, mas não faça isso. Faça como Ana, que mesmo nesse estado, ela foi para os pés do Senhor. Deixou de chorar diante do problema para chorar diante do Senhor. Que lição tremenda. E quando ela faz isso, mesmo nesse estado, vai para os pés do Senhor orar, sabe o que acontece? Olha o que diz o versículo 17 a 19. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Falando com ela, ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu. Lembre-se que ela não estava comendo, passou a comer, e o seu rosto já não estava mais abatido. Olha só, lembra que ela estava triste, amargurada, mas agora já não está mais. Veja o poder da oração. Portanto, nesse dia, eu convido você a seguir o exemplo dessa mulher. Não importa a maneira que você se encontre, diante, de repente, de um problema muito sério, e por conta desse problema, outros problemas surgiram, mas faça como Ana, tome uma atitude, deixe de chorar diante do problema e vá chorar diante do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.